Rapaziada, sejam todos novamente muito bem-vindos à nossa videoaula número 4. Esse exercício ele começa dizendo o seguinte, que um objeto encontra-se a 20 centímetros de um espelho. Então aqui eu tenho o objeto e eu sei que a distância do objeto ao espelho é de 20 centímetros. Então eu sei que o P é igual a 20 centímetros. Ele disse que a imagem formada é direita e encontra-se a 40 centímetros do espelho. A imagem formada está a 40 centímetros do espelho e é direita. O que é uma imagem direita? Uma imagem direita é a imagem que mantém a mesma posição do objeto. Imagem invertida é aquela imagem que está no sentido contrário do objeto. Como a imagem é direita, ela se formou com os prolongamentos do raio. Isso acontece em um espelho côncavo quando a imagem está depois do foco. É isso que ele está falando. Agora a gente não sabe onde está o foco para poder fazer a construção da imagem. A única coisa que a gente sabe é que a imagem se formou a 40 centímetros do espelho. Então a imagem deve estar mais ou menos para cá, ó. Considerar que a imagem esteja aqui. E eu sei que a imagem se formou a 40 centímetros do espelho, ó. Então eu sei que o meu P' é 40 centímetros. Como a distância da imagem até o espelho se formou pelos prolongamentos dos raios, os raios estão sendo formados aqui, ó. Então eu sei que o meu P' está do lado contrário de onde os raios se formam. Então eu sei que quando eu jogo na fórmula, ele tem que ser negativo. Lembram disso? A gente comentou várias vezes em sala de aula. Se o objeto for posicionado a 80 centímetros do espelho, como será essa imagem? Então, antes de eu descobrir o que vai acontecer com a minha imagem quando eu movimentar o meu objeto a 80 centímetros do espelho, eu preciso saber primeiro quem é o foco, para eu poder descobrir o que vai acontecer quando eu mexer nesse meu objeto aqui. Para achar o foco, eu faço 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu quero descobrir o foco. Eu sei que o P vale 20 centímetros. O P sempre vai ser positivo em qualquer espelho, porque ele sempre está na frente da onde os raios luminosos se formam. E eu sei que o meu P' nesse caso é negativo. Professor, negativo por quê? Porque a imagem formada é direita. A imagem foi formada pelos prolongamentos dos raios. Então, como ela foi formada pelos prolongamentos dos raios, ela está do lado de dentro do espelho. Então, a gente coloca como negativa. Se a minha imagem tivesse sido real, formada aqui nesse canto, e aqui tivesse os 40 centímetros, o meu P' tivesse aqui, ele seria positivo. Então, aqui eu tenho mais com menos, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 40. 1 sobre 20 menos 1 sobre 40. 1 sobre 20 menos 1 sobre 40 dá 1 sobre 40. Então, eu sei que 1 sobre F é igual a 1 sobre 40. Multiplicando isso aqui em cruz, F vezes 1 é F, e eu consigo descobrir meu foco, que é 40 centímetros. Agora que eu já sei que o foco é 40 centímetros, se o objeto está a 20 centímetros do vértice do espelho, eu sei que o meu foco está aqui, ó, a
40 centímetros. O que vai acontecer, pessoal, se eu colocar o meu objeto a 80 centímetros desse espelho? Se eu colocar o meu objeto a 80 centímetros do espelho, ele vai cair em cima do centro de curvatura, ó. E eu acho que vocês lembram já o que a gente comentou. O que acontece quando um objeto está em cima do centro de curvatura? Ele forma uma imagem de igual tamanho, sempre dá o mesmo tamanho. Essa imagem ela fica invertida e toda imagem invertida ela é real, ela não é formada pelos prolongamentos do raio. Então a alternativa correta vai ser: sua imagem será invertida e localizada a 60 centímetros? Não. Virtual não vai ser, está fora. Ela vai ser real? Vai. Aqui, ó, real e localizada a 80 centímetros do espelho. Alternativa E. Repito de novo. Se a distância focal é 40 centímetros, duplica o foco, eu encontro o centro de curvatura. Então, se o foco é 40, o centro é 80. Toda e qualquer imagem que está em cima do centro de curvatura sempre forma imagem de igual tamanho. Essa imagem fica invertida e ela é real. Tá aí. Se tiver dúvida por que isso acontece, é só desenhar os raios. Todo raio paralelo passa pelo foco. Todo raio que bate no centro volta com o mesmo ângulo. Eles vão se cruzar os dois raios aqui e eu terei a formação da imagem. Qualquer dúvida, só me falar que a gente termina de tirar em sala, moçada. Aquele abraço.